Estamos no Novembro Azul, né? E o câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de mais de 28% da população masculina que desenvolve tumores. E para a gente ter uma ideia também, essa questão dos minutos. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados do INCA. Então, por isso, hoje eu converso com o urologista Dr. Luiz Bonetti. Bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao Edição Manhã nesta quinta-feira. Bom dia, Ingrid. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E para a gente começar, então, já perguntando aqui, o câncer de próstata, ele traz sintomas? Como ele é identificado, doutor? Na maioria das vezes, Ingrid, o câncer de próstata é assintomático. Ele não traz sintomas nenhum, principalmente no início da doença. Quando traz algum sintoma, na maioria das vezes são sintomas miccionais, alguma dificuldade para urinar ou sangue na urina, mas não é comum que isso aconteça numa fase inicial do câncer. E uma outra questão, para ele se manifestar, seria hereditário? Se um membro da família tem, outro homem da mesma família vai ter o câncer de próstata? Não necessariamente vai ter, mas o risco aumenta, principalmente se for um parente de primeiro grau que teve o câncer com menos de 60 anos. Os fatores de risco são a idade, então a maioria dos homens que fazem um diagnóstico de câncer de próstata são acima de 55 anos. Obesidade, hoje a gente sabe que pessoas obesas têm um risco maior de ter câncer agressivo, a raça negra e a hereditariedade. E doutor, tem uma faixa etária em que ele é mais comum, então, né? A gente pode frisar isso, de fato definir isso, porque tem um dado que o diagnóstico de câncer de próstata tem crescido na população de 20 a 49 anos. O que explica essa questão? É um câncer de próstata da terceira idade, Ingrid. Então, ele é mais comum para pessoas acima de 65 anos. E a orientação para a prevenção hoje são pessoas acima de 50 anos ou acima de 45 com algum fator de risco desses que eu citei. É muito incomum a gente ver, apesar da gente tratar em alguns casos, mas é incomum a gente ver pessoas de 20 a 49 anos terem esse tipo de tumor. Certo, doutor. E em relação a tratamento, o câncer de próstata, ele tem cura? Tem cura, principalmente se diagnosticado numa fase precoce, a gente chega até 90% de chance de cura. Os tratamentos são inúmeros e aí é muito individualizado, depende do paciente, do tipo de agressividade do tumor. Eles vão desde uma vigilância ativa, de um acompanhamento. Existem alguns tumores que são indolentes, que não são agressivos, que a gente pode acompanhar por um período, até tratamento cirúrgico, radioterapia. Então, os tratamentos eles são inúmeros e depende de cada caso, né? Certo. E a gente pode até falar sobre a questão, voltando um pouco, né, no diagnóstico, na identificação. A gente acaba de sair do Outubro Rosa e o que eu percebo, falando mesmo, trazendo a comunicação, informação aí sobre essa transição, né, Outubro Rosa e Novembro Azul, é que quando chega o Novembro Azul, a gente precisa, parece que incentivar mais os homens, né, a procurarem o atendimento médico, a se ligarem, né, sobre a importância de fazer os exames, de identificar esse tipo de doença aí, né, eventualmente, num estágio inicial. Existe, doutor, essa diferença realmente? Como uma autoridade que tem propriedade no assunto, é importante que a gente incentive mais os homens a buscarem o atendimento médico nesse sentido? Sem dúvida, Ingrid, isso existe. O homem é diferente da mulher nesse aspecto, ele procura menos a saúde, procura menos. Normalmente ele vai quando já tem algum problema e não de maneira preventiva, né? O que a gente vê muito no consultório são os familiares e as mulheres incentivando que esses homens vão. E isso é super importante, porque são exames simples de serem feitos e a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, orientar como prevenir também o surgimento do câncer. E num diagnóstico precoce, uma chance de cura alta, como a gente conversou. Então é muito importante que o homem, além de cuidar da saúde, como a mulher, vá ao urologista e faça a prevenção. E doutor, tem esse tipo de atendimento também para os homens que estão nos assistindo, né, e não sabem nem aí como começar a procurar um atendimento dessa forma? A gente tem na rede de saúde pública também um atendimento aí pensado em relação à campanha do Novembro Azul? Tem sim, Ingrid. Em postos de saúde, todos esses médicos eles são orientados, médicos de família, inclusive, são orientados
em como fazer e o que fazer para a prevenção de câncer de próstata nos pacientes. Então, tem que procurar a assistência e conversar com o médico do posto. E, doutor, falando um pouco mais sobre a questão da prevenção, você até comentou, né, sobre os fatores de risco em relação aí ao que pode, né, trazer, desencadear a manifestação do câncer de próstata. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre hábitos de vida saudável, pensando num comportamento preventivo em relação a esse tipo de câncer. É exatamente isso que você falou, Ingrid. Não existe um fator único que seja responsável pela prevenção do câncer de próstata. O que a gente sabe hoje é que prevenção do câncer de próstata tem a ver com uma saúde de uma maneira geral. Então, tentar evitar a obesidade, manter o peso corporal, uma alimentação saudável, com menos gordura saturada, mais fibras, mais frutas, atividade física, evitar tabagismo e excesso de bebida alcoólica. É isso que vai fazer com que a gente diminua o risco de ter tanto câncer de próstata quanto outros cânceres e outras doenças também cardiovasculares, né? E, doutor, para a gente finalizar, então, se encaminhar aqui para o fim da entrevista, frisando mais uma vez essa questão da importância de procurar o atendimento, né? A gente fala muito sobre isso nesse mês de novembro, na campanha do Novembro Azul, mas isso deve acontecer durante o ano todo, né? Uma situação aí que não pode ser deixada de lado. Agora a gente usa esse mês para incentivar mesmo essa questão da importância, né, da informação, para bater nessa tecla, mas é importante essa questão da prevenção em todos os meses, não é mesmo? Em todos os meses e em todas as idades, né, Ingrid? A gente está focado aqui no câncer de próstata, que são pessoas acima de 45 anos, que devem procurar, não só no mês de novembro, mas durante todo o ano, mas também a gente tem que ver que o homem, de uma maneira geral, desde a adolescência, tem que procurar um médico, tem que ter um médico, ser orientado contra doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças, né? Mas é super importante isso e vale o alerta, e o Novembro Azul é um mês importante para o homem para deixar isso claro. Obrigada, doutora. Agradeço, então, a sua participação aqui no Edição Manhã. Um ótimo dia para o senhor, viu? Obrigado, Ingrid. Obrigada. Eu conversei, gente, com o Dr. Luiz Bonetti, que é médico urologista, falando sobre esse assunto super importante, que é a prevenção contra o câncer de próstata. Isso porque a gente está no Novembro Azul, então a campanha é focada, né, nesse tipo de câncer, mas lembrando que todo tipo dessa doença, né, deve ser aí identificada. É muito importante a prevenção, comportamento preventivo e não só em um mês específico do ano, mas sim um comportamento mesmo, né? Uma atitude de vida pensando na nossa saúde. Fica aí o recado dentro do nosso quadro Cuidado e Saúde.